Vamos falar do Flamengo e o mercado da bola. O Flamengo que acertou a contratação de Carrascal. Eu lembro do Carrascal jogando aqui no River Plate, estava no futebol da Rússia e vai ser o primeiro reforço desta janela rubro-negra. Meia colombiano, 27 anos. A negociação que havia dado uma esfriada nas últimas semanas agora foi retomada. O Flamengo intensificou as conversas com o Dinamo Moscou e fechou a compra de Carrascal por 12 milhões de euros. Na cotação atual, fazendo aqui a conversão, 77, quase 78 milhões de reais por Carrascal, que chega ao Rio de Janeiro no fim de semana. E eu quero te ouvir, Piperno, você que já transmitiu muitos jogos, né, do campeonato russo. Carrascal, é boa contratação para o Flamengo? 77 milhões de reais, só para você, para colocar como, né, é um ingrediente a mais. É uma grana. Eu quero dizer uma coisa para vocês, apesar do deboche dos dois e tal. Não foi deboche. Quando eu trabalhei em jogos do Campeonato Russo, Carrascal ainda não tinha chegado lá. Mas eu gostava de um outro colombiano, o Barrios, que acho que joga lá até hoje, no Zenit, né? Volante de ótimo nível. Vilmar Barrios, que foi, enfim, jogador do Boca. Agora, o Carrascal, ele jogou um sul-americano sub-20, em que o Brasil, aliás, deu um vexame. O Brasil perdeu para a Venezuela naquele sul-americano. E a Venezuela tinha aquele atacante Hurtado, que fez 2 gols contra o Brasil um dia e depois veio jogar aqui no Bragantino. E o Carrascal jogou muito bem aquela competição, chamava atenção, meia hábil e tal, e eu acho até que ele foi menos do que eu imaginava naquele momento. Me parecia, naquele momento, ser um jogador diferente. Tomara que ele volte a ser aquele jogador que ele prometeu no final de carreira. Honestamente, não vi o que o Carrascal produziu na Rússia, até porque a gente parou de ter transmissões, né, do futebol da Rússia desde o início da guerra. Então também é fácil fazer um recorte do momento em que eu trabalhei em jogos do Campeonato Russo, ou seja, até começar a guerra lá até começo de 2022, né? Então, veja, eu não sei, né, de fato, o que ele produziu nesses últimos 3 anos, mas no começo me parecia ser, de fato, um jogador que prometia bastante. E como esse mercado está louco, a gente olha 12 milhões de euros e tal, é muito dinheiro, é de fato muita grana. Mas, com base nas contratações que Palmeiras e Flamengo têm feito, é um valor até, para os dois, né, para a realidade dos dois, bastante aceitável aí, né? Quem vai para a Rússia fica escondidão, né? Sai da vitrine do futebol mundial, a gente não tem muitas notícias, informações. Anos, infelizmente não tem mais transmissões, né? E o Carrascal está chegando para reforçar o Flamengo. O técnico Felipe Luiz, que quer reforços, já deixou claro isso para o segundo semestre. E o Flamengo, que perdeu para o Santos na Vila Belmiro, Bruno Prado. E até com um diagnóstico, eu diria assim, preocupante em termos ofensivos, porque não existe, né, o Flamengo ter 75% de posse de bola e não conseguir fazer um gol no Santos. E o Carrascal, pelo que o Mauro César já trouxe na programação esportiva da Jovem Pan, os analistas de desempenho, os scouts lá do Flamengo, né, pessoal do scout, acredita que é um jogador que possa chegar para jogar no lugar do Arrascaeta ou até mesmo para fazer uma função parecida com o Gerson, mais pelo lado do campo. Jogador que pode quebrar defesas, tem esse potencial e está chegando aí por 12 milhões de euros, pagamento a prazo que o Flamengo vai realizar ao Dinamo Moscou da Rússia. Carrascal chegando ao Flamengo. Bruno Prado. Ele é um bom jogador, é um jogador da seleção da Colômbia, ele não é titular, mas está quase sempre nas convocações, no banco, entra, participa, né? Uma seleção que vai disputar a próxima Copa do Mundo, é uma boa seleção, a Colômbia. Ele pode sim ajudar o Flamengo, né? Mas tem algumas questões do mercado atual que acho que são bem interessantes. Os valores altíssimos, isso eu falo isso toda hora aqui, os valores hoje são muito altos. Hoje mesmo o Botafogo contratou o Danilo, que era do Palmeiras, que é ótimo jogador. E quando eu falo dos valores, eu não estou falando dos jogadores. Falando do mercado, o Botafogo vai pagar 22 milhões de euros para trazer o Danilo do Nottingham Forest, né? Que, aliás, o Botafogo vendeu recentemente 2 jogadores para o Nottingham, o Jair e o Igor Jesus. Eu acho o Danilo ótimo, mas, nossa, 22 milhões de euros é uma coisa que é muito fora, né? Voltando pouquíssimo tempo agora, poucos anos atrás,
Era uma coisa totalmente irreal para o futebol brasileiro. O Palmeiras pagou 25 no Vitor Roque. Então, 12 milhões de euros hoje, num jogador da seleção da Colômbia, um bom jogador, é um valor que está normal dentro de um mercado muito inflacionado. O mercado está muito inflacionado. Mas hoje você não consegue contratar, principalmente os times que têm mais dinheiro, e como o Piperno deu exemplo ali do São Paulo, do Mirassol, você vai, com um time que tem mais dinheiro, você vai querer mais. Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro para investir, então ninguém vai vender jogador hoje para o Flamengo, dificilmente vai vender jogador para o Flamengo por menos que isso aí. É mais ou menos isso, né, que o Flamengo vai conseguir pagar por um bom jogador. Então, ele é um bom jogador, mas o que eu acho maluco no mercado é que um valor desse, normalmente você pensaria há pouco tempo num cara, né? Esse cara vem aqui para ser o craque do time. E não é isso, assim, ele é um cara que pode chegar e dar muito certo, mas ele também pode, às vezes, nem ser titular. Ele pode ser uma opção, depende, não é um cara de uma certeza, ele vai chegar aqui, vai pegar a camisa e vai tomar conta. O Flamengo há pouco tempo pagou mais que isso pelo Alcaraz, e o Alcaraz não jogou muito pouco no Flamengo e ainda conseguiu recuperar o dinheiro na venda para o Everton, mas normalmente esses valores eram de jogadores que chegariam aqui para vestir a camisa e jogar imediatamente. Ele pode até virar titular do Flamengo, ele é um bom jogador, mas pode não virar, assim, ele pode ser uma opção, pode ser um reserva, pode ser um cara para entrar bastante, não é uma certeza absoluta que ele vai chegar e vai virar. Então tem essa questão, o mercado muito inflacionado e pelos valores que hoje o Flamengo pode pagar, o Palmeiras, alguns clubes que têm dono, como o Botafogo tem, o Cruzeiro, eventualmente o Pedro Lourenço pode acabar fazendo um investimento desse em algum momento, não sei, os que têm mais dinheiro, seja do dono ou do próprio time. Tem uma outra questão ali, tem o jogador que é inalcançável para esses times e as torcidas, pelo fato do time ter dinheiro, eles cobram contratações sempre de muito impacto. Eles não aceitam jogadores que são dúvida. Uma aposta, valor alto, mas é um jogador que pode virar muito bem ou não. Normalmente, os jogadores eles chegam muito contestados. A gente vê várias contratações do próprio Flamengo recentemente, jogadores que começaram a ser ventilados e contesta. Porque quando você fala, meu time tem capacidade hoje de investir 20 milhões de euros num jogador. Você imagina que vai trazer um super craque incontestável e não vai trazer porque esse super craque incontestável, normalmente ele joga na Europa e ele não vai querer vir. Então você tem, mesmo tendo dinheiro, você tem limites, você tem que fazer umas apostas em valores altos. E aí a torcida vai te cornetar, como é que pagou 12 milhões nesse cara? É meio, se você vai contratar, tá meio difícil não pagar 12, 15 milhões num cara que talvez jogue bem, não é um jogador ruim, é um bom jogador, mas não é um cara que você tem certeza, amanhã ele vai chegar, quando estrear, vai vestir a camisa, vai ser titular e vai tomar conta da posição. Não é essa certeza, mas hoje os valores são esses, né? O mercado está absurdamente inflacionado. Acabou a era do jogador barato para Palmeiras e Flamengo. Por exemplo, foi o Boto que falou outro dia que o Flamengo teria condição, por exemplo, de fazer uma tentativa de trazer para cá o Vlahovic. O problema seria o jogador aceitar jogar aqui. Esse é um outro... O jogador? O Vlahovic. Não, que o preço dele estaria hoje ao alcance do... O Inter Miami contratou o Depou. O Inter Miami não tem um, como diria meu querido Cláudio Castilho, um budget maior do que o Palmeiras, com certeza. Imagino eu. Não, acho que não. Aí é a opção dele jogar nos Estados Unidos, mais tranquilo, não tem problema. Mas eu não acredito que o Inter Miami paga pro Depou mais do que o Palmeiras ou o Flamengo pagaria. Não acredito. Agora, você vê, depende de quem compra, né? O Cruzeiro pagou 6 milhões de euros no Caio Jorge, lá para o Juventus de Turim. Se fosse o Palmeiras ou o Flamengo, provavelmente a Juventus teria pedido pelo menos uns 10, 12. Mas isso muda, né? O Cruzeiro entra nos grandões. Agora mas mudou, quando pegou... Foi assim que o Pedrinho comprou o clube, essa contratação. Foi naquela primeira leva no meio do ano passado ali. É isso aí. Você falou do Caio Jorge, 6 milhões de euros, o Palmeiras pagou 25,5 no Vitor Roque. 25 milhões Detalhe, o Caio Jorge fez 12 gols no Brasileiro até aqui, o Palmeiras inteiro fez 13. E independente do Vitor Roque ainda não ter virado, acho que foi bom esse exemplo, né? Porque um custou 25, outro 6. Aí você vai dizer, o Vitor Roque poderia estar arrebentando. Ok, poderia, não tá, e daqui a pouco pode jogar, pode fazer gol. A questão nem é essa, mas se você pegar a carreira dos dois, esquece o Vitor Roque no Palmeiras e o Caio Jorge no Cruzeiro. Vamos esquecer o momento. O que eles fizeram até chegar, o que o Caio Jorge fez até chegar ao Cruzeiro e o que o Vitor Roque fez até chegar ao Palmeiras, não justifica uma diferença de 25 para 6.
Caio Jorge foi vice-campeão da Libertadores pro Santos, foi titular de um Santos que chegou em final de Libertadores. Caio Jorge foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. De titular jogava com o Gabriel Veron. O ataque era Caio Jorge e Gabriel Veron. O Ian Couto era o lateral direito, seleção que foi campeão mundial. Magno jogou. Thales Magno foi campeão sub-17 do Mundial. Então, o que o Caio Jorge fez até chegar ao Cruzeiro, esquece o que ele está fazendo no Cruzeiro, e o que o Vitor Roque fez até chegar ao Palmeiras também, esquece o que ele não está bem no Palmeiras, não justifica essa diferença. Não faz sentido uma diferença tão grande. Por exemplo, o Fluminense, que foi o time brasileiro que chegou mais longe. Eu vou citar aqui uma contratação do Fluminense para a temporada. Contratou o Everaldo. Custou 700 mil euros, o Everaldo. O Palmeiras gastou 25 milhões de euros no Vitor Roque. Agora citamos o Caio Jorge, 6 milhões. É um jogador que está atrás desses dois, mas eu estou querendo dizer que diferença, né, de investimentos, dependendo das equipes aqui do nosso futebol. E tem time que entrega mais com menos, né? Tem time que tem entregado mais com menos. A gente citou o Mirassol. Eu acho que o Fluminense no Mundial foi um time que entregou mais com menos também, porque não tem a mesma capacidade, né, de investimento do Flamengo e do Palmeiras. Então é curioso a gente analisar contratação por contratação. Citamos aqui centroavante, poderíamos citar, né, outras posições também. E quando a gente fala de precificação de jogador, tá aí. O Bruno citou o Danilo, que está chegando para reforçar o Botafogo. 22 milhões de euros, e a gente já vai abordar esse assunto mais para frente aqui no Bate Pronto, mas 22 milhões de euros entre valor fixo, metas, bônus pelo Danilo. O Palmeiras vendeu ele por 20. Palmeiras vendeu ele por 20 e a gente está falando de um volante. O Palmeiras pagou no Vitor Roque a contratação mais cara, inclusive, da história do futebol brasileiro, 25 milhões, mas o Vitor Roque é atacante. Você vai pagar 22 milhões num volante, no meio-campista, para você ter o retorno depois. Enfim, é a questão mercadológica. Ele é jovem. Não se discute a qualidade. Bom jogador o Danilo, não, mas os valores... Os valores são complicados em geral. O Danilo é muito jovem. Ele começou muito bem lá, depois caiu, né? Ele teve uma contusão, se não me engano. Exatamente. E aí ele não conseguiu voltar com a mesma pegada. Agora, se você olhar bem, para o clube, para o Nottingham, foi bom negócio. Porque eles usaram um jogador que foi muito útil enquanto estava lá, e ele jogou lá um pouco mais avançado. Ele andou fazendo gols e tal. Ele... virou camisa 10 lá. Foi. Ele devolveu o que custou e ainda 10% de lucro. Fora o lucro dentro de campo, né? Mas o que você falou, agora um repasse de novo por 22 é mais complicado. Mas, enfim, é um jogador, é um bom jogador, um jogador interessante. Mas você tem razão, um volante por esse valor era inimaginável no futebol brasileiro há algum tempo atrás. E o Carrascal, Flávio, chegando para reforçar o Flamengo, alguns números aqui do colombiano, que é o maior driblador do campeonato russo. Né? Um total de 318 dribles tentados, né? Tentativas, com uma taxa de sucesso de 51,9%, 165 dribles certos na Liga Russa. E ele tem uma participação em gol a cada 3 jogos. Desde que chegou ao futebol russo, ele participou de 95 partidas, marcou 15 gols, 12 assistências, totalizando 27 participações diretas em gols do Dinamo Moscou. E antes do Dinamo, ele chegou a jogar no CSKA também. E agora chega ao Flamengo, já deve desembarcar no Rio de Janeiro no fim de semana, Flávio. Eu não conheço o Carrascal a ponto de dizer, olha, é bom ou não é bom. Sinceramente, eu vi um pouquinho dele na Argentina, a gente vê mais na seleção da Colômbia, ao contrário do Piperno. Antes da guerra eu não vi o campeonato russo, e atualmente também não, né? Então, eu não tenho como... Assusta, né? 77 milhões de reais. É uma bala considerável. Esse é o tipo de jogador que teria que vir para mudar o clube de patamar, o que não me parece que seja o caso. Não é o caso. É a mesma coisa. O Palmeiras gastou nesse Sousa aí um valor altíssimo. Aí você espera uma mudança de patamar e não vai acontecer. Eu acho que perdeu-se um pouco a noção dos números por causa de alguns clubes. Mas eu não... Confesso a você que... O Flamengo ele anda fazendo algumas coisas, né? Recentemente teve o caso do Alcaraz, que ele compra e vende imediatamente, serve, depois já não serve mais, trocou de técnico, trocou de jogador. Não sei, eu espero para ver. Eu acho assustador o valor, mas de repente o cara chega aí e resolve, né? Esse Ramon Sousa, primeira impressão dele é de jogador comum, aquele jogador que você encontra aqui nas categorias de base, né? Não parece um jogador diferente, com uma característica assim. Nossa, o Palmeiras realmente teve que contratar o Ramon Sousa porque essa característica não tem no elenco.
é mais um velocista, né? Já tem o Facundo Torres, que é um velocista. Falta o cara do drible. O Sousa e o Facundo, eles são mais ou menos do mesmo nível, assim. São jogadores mais ou menos ali do mesmo patamar. E no Flamengo, assim, percebo a essa altura da temporada uma semelhança no futebol até do Flamengo e do Palmeiras, que dominaram o cenário do futebol sul-americano em termos de conquistas. Mas falando ofensivamente, né? São dois times que estão tendo dificuldades, né? Para criarem grandes chances. O Flamengo, como eu disse, teve volume na Vila Belmiro, mas não conseguiu converter isso em gols. 75% de posse de bola, e o Flamengo, no final das contas, só teve 2 finalizações a mais do que o Santos, né? Então, assim, é uma contratação e o Flamengo precisa realmente se reforçar para o segundo semestre, mas, como eu disse, tem que trazer jogadores com características diferentes daqueles que a gente já tem por aqui. Fábio Piperno. Ou mudar um pouco a forma de jogar. Sabe que eu estava fazendo um levantamento sobre os jogos do Cruzeiro, e acho que de todos nós, o Bruno é quem mais acompanha o Cruzeiro aqui por razões familiares. Minha neta fica me cornetando. Falou que não ia dar nada, não sei o quê. Não acreditava, até os netos agora me cornetam aí. Que impressionante. Viu? É um sinal que... Eu sou bocudo. Então, alguma coisa aconteceu, né? Não deve ser de graça. Mas o Cruzeiro, por exemplo, ele teve menos... O pessoal tá falando que a orelha tá ficando grande por causa disso, né? Que é muita cornetagem. A orelha já era muito grande, muito antes dos netos nascerem. O que é isso? Mas você vê, o time do Leonardo Jardim teve menos posse de bola até do que o Mirassol. No jogo Cruzeiro e Mirassol, acho que foi 51-49, 52-49. Assim, foi um Cruzeiro com muito menos posse contra o Palmeiras, menos posse contra o Palmeiras. Foi 70-30 para o Fluminense. Exatamente, não é um time que controla o jogo. Não, ele é vertical, ele é objetivo na frente. Quando ele retoma a posse de bola, ele chega rápido à frente. Ele não é de negociar. Em casa, uma pressão de saída de bola muito forte. Exato. Quando joga no Mineirão. Mas não é assim, tem bastante marcação no meio campo, muita gente marcação no meio campo. É diferente do Palmeiras e do Flamengo. Palmeiras e Flamengo, acho que foi um jogo, se eu não estou enganado, de 50-50. Os dois pegam a bola, os dois tentam pressionar, mas se não recuperam a posse, enfim, na frente, quando eles retomam a bola lá atrás, o Palmeiras, ele mudou um pouco essa característica. Antes o Palmeiras era um time que chegava mais rápido, agora não, agora troca mais pá, e às vezes não vai para lugar nenhum, fica lá, e tem poucos momentos agudos, né? Então, veja, não é só mudar, por exemplo, o jogador, é mudar um pouco a forma de jogar também. E parar com esse negócio, por exemplo, de, troca 4, 5 passos, puxa, tá muito difícil entrar na área adversária, então dá uma bola pro Piquerez cruzar. Mas isso é muito pobre, né? Chutão do Everton. Até nessa coisa de característica de jogo, do jogo ontem do Fluminense com o Cruzeiro, o Fluminense ficou 70% do tempo com a posse, né? E não fez nenhum gol. Chutou 3 bolas na trave, é verdade, né? 28 finalizações. Mas assim, não foram. Mesmo as bolas na trave, elas não foram tão perigosas assim. Teve... não foram. Chute de fora. O chute de fora. O do Freitas lá não parecia que entrar. Foi ali na trave. Do Thiago foi mais perigoso, do Thiago Silva. Desviou, subiu, bateu. Mas o Cássio não fez tantas defesas. Aí você vê o Fluminense no Mundial, quando podia jogar mais reativo, foi bem. Tanto que no Mundial, só nos 3 últimos jogos, Inter, Al Hilal e Chelsea, ele jogou com 3 zagueiros. O Renato não joga com 3 zagueiros. Foi uma coisa bem específica ali. Ontem ele já não jogou com 3 zagueiros. Né? Contra a Inter, ele resolveu colocar um 3º zagueiro, aí funcionou. É bem coisa de Copa, né? Daquele mês. O time encaixou assim, vamos assim. E aí chegou longe, né? Ontem já voltou, saiu um zagueiro, Soteldo foi titular. Já foi o time mais parecido com o brasileiro. Aí teve que ficar 70% do tempo com a posse e não conseguiu fazer nenhum gol no Cruzeiro. Break na rádio, seguimos no YouTube. Vai deixando o seu like, muito obrigado pela audiência nesta sexta-feira com o Bate Pronto. Ainda falando do Flamengo, tem um detalhe aí, porque o Flamengo está tentando a contratação do Castellanos. Mas o detalhe é o seguinte, porque quando surgiu a história do Pedro e teve aquela declaração do Felipe Luiz na coletiva, acho que até antes disso, né, o Flamengo falou do Vlahovic. Vlahovic foi o jogador que deixou o Pedro no banco de reservas na Fiorentina. E depois da nota do Pedro, que eu achei que ele tentou terceirizar a responsabilidade ali e não pediu desculpas aos torcedores e aos jogadores do Flamengo, ao técnico Felipe Luiz, né, naquela nota que o Pedro soltou, começou essa história do Castellanos no Flamengo, né?
Então, eu acho que foi até uma resposta do Flamengo nos bastidores, né, nesse jogo todo. Tipo assim, ó, tá bom, você soltou essa nota aí, eu já tô buscando um atacante, eu tô buscando um cara aí fazedor de gols. E o Castellanos, já que a gente estava falando do Palmeiras, foi um jogador que interessou o Palmeiras, né? Até num passado recente. Sim, ele estava nos Estados Unidos. No New York City. Isso. Só que agora ele está muito bem no futebol italiano, é um dos principais jogadores da Lazio. A Lazio sofre com o transfer ban. E o diretor de futebol da Lazio, o Angelo Fabiani, revelou em entrevista ao GE que o Flamengo não apresentou proposta e também ele disse que não tem esse interesse todo em negociar o Castellanos, devido à importância do jogador por lá. Mas chama atenção esse jogo nos bastidores também, né? Diante de tudo que vem acontecendo com o Pedro, primeiro falaram no Vlahovic, agora já estão falando no Castellanos. Assim, fica difícil entender e até falando em Fla-Flu, se o Pedro vai ser relacionado. Será que volta ao time nessa dificuldade que o Flamengo tem de fazer gols? Será que vai ser a volta por cima do Pedro? Será que o Felipe Luiz, depois dessa postura firme com o atleta, vai ter que recuar um pouco? Fica a pergunta para vocês, esse é um bom debate. Piperno, Bruno Prado e Flávio. Em algum momento ele vai ter que voltar, né? Ele é funcionário do clube, é um artilheiro, andou mal, é verdade, mas veja só. Pedro, ele entrou no jogo do Mundial contra o Los Angeles, perdeu um gol lá, tal, com o Alberto enfia a bola na trave, não foi bem, é verdade. Mas e aí? Vai ficar fora para sempre? Quer dizer, enfim, o diagnóstico recente que o jogador não estava treinando com tanto empenho e tal, não vai mudar nunca. Então, veja, eu acho que os dois lados já esticaram a corda demais, né? O Pedro também deu aí uma resposta dura, né? Em momento algum se retratou com a direção, com a comissão técnica, e eu acho que eu entendo os motivos do Felipe Luiz e sou muito a favor das comissões técnicas exigirem cada vez mais comportamentos profissionais e não paternais. Eu acho que o paternalismo faz muito mal para essas relações e sempre fez mal, aliás. Detesto esse negócio de família de não sei o quê, o técnico paizão. Isso é um atraso de vida. Eu juro para você, eu vejo jornal europeu todo dia, né, acompanhar o que está, enfim, acontecendo. Eu não, sabe, desses grandes técnicos aí e tal, eu não conheço nenhum que seja, enfim, rotulado de um técnico paizão. Isso é um atraso de vida, isso é uma bobagem que o futebol brasileiro cultuou e só serve para atrapalhar. Técnico tem que ter relação profissional com os seus jogadores. Dito isso, também não gosto de técnico que vai lá no microfone e detona o jogador. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido evitadas nessa situação toda envolvendo o Pedro. Alguns exageros retóricos. Mas, de qualquer forma, em algum momento ele tem que voltar. Não é possível que ele vá ser para sempre, né, um jogador que vai ficar à margem do que acontece no Flamengo. Ele tem que ser, até porque ele é pago para isso, e muito bem pago. Então, ele tem que, em algum momento, voltar a ser relacionado, voltar a ser utilizado, até porque o Pedro, em boa condição, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro.